Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta com o nosso programa semanal Conexões Espiritualidade Crítica, que vai ao ar na BPE, no canal da BPE, e também no canal Paz e Bem, com algumas horas de diferença. E sempre durante a semana, 2 dias antes, eu publico no jornal GGN um artigo com o mesmo tema que desenvolvo aqui com vocês na fala, no Conexões gravado. Então, essa semana, são tantos assuntos difíceis, né, diante desse planeta em convulsão, esse planeta que está retornando para da Idade Média a passos largos, né, naquilo que a Idade Média teve de pior, porque teve coisas interessantes na Idade Média, mas naquilo que teve de pior, na Idade Média nasceram as universidades, mas era um momento em que a igreja dominava, era um domínio teológico, uma opressão das mulheres, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu queria comentar com vocês o seguinte hoje. Em 1967, um filósofo francês marxista escreveu o livro chamado Sociedade do Espetáculo, né? Guy Debord, ele se chamava, já morreu. E aí, ele, nesse livro, ele analisa de maneira muito interessante como a sociedade tinha se tornado, e olha, ele estava falando em 1967, não havia ainda redes sociais, internet, nada, estávamos na era plenamente analógica. E aí ele fala que tudo tinha se tornado na vida das pessoas uma representação imagética, né? Então nós não vivemos mais diretamente as experiências, mas elas são mediadas, né, por imagens, por projeções. E vejam, passados tantos anos, né, quase 60 anos desse livro, né, dessa primeira edição, vejam só, que hoje é muito mais atual essa análise dele, muito mais atual. Então, é uma coisa chocante como nós vivemos mergulhados, né, o tempo inteiro em vídeos, imagens, em influências, em contato com influências, com youtubers. As novas gerações não leem mais, e inclusive já há, né, pesquisas que dizem que há um rebaixamento cognitivo nas novas gerações por conta desse excesso de telas. As pessoas não têm mais experiências concretas, até sexuais, né? Muita gente não tem mais relação sexual viva, né? De toque, olho no olho, né? Porque simplesmente todo mundo faz tudo no virtual. Isso se torna uma alienação de si, se torna uma alienação do mundo e é quase que um filtro, não, quase não, é um filtro, né, da nossa percepção do mundo, e são filtros bem problemáticos muitas vezes, né? E aí, pensando sobre tudo isso, eu estava refletindo, essas últimas semanas nós vivemos mergulhados, né, em imagens chocantes. A cada Instagram que você abre, Facebook que você abre, eu TikTok não frequento, mas deve ser a mesma coisa. Para mim é até pior, porque com a rapidez que passam aqueles vídeos tão rápidos, né? É muito perturbador no sentido de desfocar a mente, né? A mente vai perdendo concentração, capacidade de análise crítica, de manter um discurso coerente, porque é tudo muito rápido e muito jogado e muito confuso, né? Então vejam, essas últimas 2 semanas, por exemplo, nós tivemos aí cenas bárbaras, horrendas, né? Daqueles venezuelanos, só para exemplificar, daqueles venezuelanos que foram deportados à força, sem julgamento, sem nada, né? Para uma prisão de segurança máxima de El Salvador, onde o presidente tem lá mantido uma política de repressão assim absurda, humilhante, indigna, contrariando qualquer princípio de direitos humanos. E a gente viu os moços sendo arrastados, ajoelhados, algemados nas pernas, nas mãos, assim, de uma maneira assim indigna totalmente, sendo que nem tiveram julgamento, né? Simplesmente. E a gente assiste aquilo, assistimos de novo novos bombardeios em cima de uma Gaza destruída, milhares e milhares de crianças mortas, e agora
tinha sido anunciado um cessar-fogo e continuou o fogo, e mataram-se mais crianças, mataram-se mais mulheres. E a gente abre o Instagram, por exemplo, e vê na rua uma pessoa atirando na outra, aquele soldado que jogou um rapaz que não estava fazendo nada, estava passando de moto, jogou da ponte, a gente viu isso. A gente vê pessoas espancando, homens espancando mulheres dentro de um supermercado, porque tudo hoje é filmado, né? Tudo em todo lugar tem câmera, e tudo é colocado, né, nas redes, e a gente vai ficando absolutamente impactado com tudo isso. Então, o que acontece? Ou a gente adoece psiquicamente, o que está acontecendo muita gente adoecida psiquicamente, e parte desse adoecimento tem várias causas, né? É o trabalho absolutamente exploratório, absolutamente injusto, absolutamente sem qualquer tipo de espaço para a pessoa ter família, ter lazer, trabalhos sem significado, enfim, tudo isso que a gente já sabe, que eu já falei sobre isso aqui. Mas também tem as telas, também tem esse bombardeamento diário de muitas e muitas más notícias. A falta de tempo, a falta de lazer, a falta de respiro, tudo isso tem adoecido psiquicamente as pessoas. Ou então, o que também vou falar também, outro tipo de adoecimento, não sei se é pior, é que a pessoa vai criando, as pessoas vão criando uma espécie de mecanismo de defesa, né? Então a gente passa a olhar aquelas cenas tal e abstrai, né? Aquilo não mexe mais com a gente, porque a gente já se acostumou, normalizou, naturalizou a violência, a opressão, os assassinatos, as pessoas morrendo nas favelas, sendo baleadas, enfim, as guerras, tudo isso vai se tornando, né, algo que nos faz indiferentes. E aí isso também faz parte de um projeto, né, de um projeto muito bem arquitetado, porque aí a nossa resistência e a nossa capacidade de mudar o mundo e de até acreditar que seja possível mudar o mundo, acreditar na humanidade, vai decaindo, porque a gente vê tanta violência, tanta coisa, todos os dias, toda hora, né? Que a gente vai perdendo toda a esperança, então bate aquele desânimo. E aí muitas pessoas que adoecem psiquicamente são até aconselhadas, com toda razão, de se absterem, né, de internet durante pelo menos um tempo, das redes sociais, não entrarem, não verem, porque quando a pessoa já está adoecida, então piora muito o contato com todo esse lixo que nós vemos diariamente. Então, aí algumas pessoas dizem o seguinte, a gente tem que alternar, olha só, já ouvi isso, a gente tem que alternar, então ver 3, 4 notícias e ver 3, 4 videozinhos que está cheio na internet sobre gatinhos, sobre cachorros, sobre animais, sobre um pinguim que atravessa o oceano para ver um benfeitor. Quer dizer, de fato, os animais são fofos, os animais são fiéis, os animais não nos dão, não mexem, não nos adoecem psiquicamente, ao contrário, são grandes companheiros, né, para até melhorar as nossas questões psíquicas. E aí muita gente hoje acha que é melhor a gente conviver com animais do que conviver com seres humanos. Bom, acontece o seguinte, por que isso? Né? Porque os animais, eles são seres que não têm livre-arbítrio. Né? Então eles obedecem ao instinto. O instinto é a presença de Deus neles. Então a imanência divina, que também está no ser humano, mas está soterrada lá em cima de muitas pulsões de morte, muitas paixões, muitos vícios, etc. Está soterrado, mas existe lá. Por isso a gente pode sim reviver e confiar e trabalhar para despertar essa essência divina. Mas nos animais não, ela está lá intacta, porque eles não têm o poder de escolha entre o bem e o mal, eles seguem o seu instinto. E o instinto é bom, né? Eles só matam para comer, você nunca viu um animal torturar alguém, você nunca viu um animal espancar alguém, né? Enfim, né? Matar, assassinar sem sentido para roubar, enfim. Então, vejam que
o que ocorre é isso, mas eu tenho para mim, né, que pelo menos assim creio, que o ser humano também tem esta imanência divina dentro de si, mas nós seres humanos, ao contrário dos animais, nós os seres humanos estamos no reino do livre-arbítrio, né, ao passo que os animais não, né? Então, por isso que esse livre-arbítrio ainda é tão mal usado, tão manipulado, tão contaminado por nossas ambições, paixões, nossas pulsões de morte. E aí, haja terapia, haja educação, haja espiritualidade, haja transformação individual e coletiva, para que nós possamos, né, vencer, né, virar a página da história, porque de fato está difícil, né? E assim, diante de toda essa enxurrada de más notícias, vamos procurar nos abster um pouco, né? Vamos procurar antídotos, como eu sempre falo, que os antídotos são afetos vivos de toque e não afetos só à distância pelo WhatsApp ou pelas telas, né? Ou pelas redes sociais. Espiritualidade, oração, meditação, contato com a natureza, passeios, enfim, né, tudo isso é que pode nos amenizar, pode nos manter, pode fazer com que nós ainda tenhamos resistência diante de toda esta avalanche de trevas que está invadindo o mundo, e eu sempre digo, ainda vai piorar um pouco. Mas não percamos a esperança, porque depois, além do túnel, haverá luz. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e todas.